Tainá, super importante esse bastidor que você traz, que na verdade o Planalto está atropelando o Ministério da Saúde. Eu queria fazer uma pequena correção. Quando eu chamei o repórter, eu falei em decreto do presidente Lula e na verdade, ele está sancionando uma lei. E, Thaís Arbex, para jogar para você, que eu sei que você tem apuração sobre isso, eu estava me lembrando, na época da pandemia da Covid-19, quando o então ministro da Saúde, o general Pazuello, recebeu alguns deputados, e se não me engano, o Osmar Terra estava entre esses deputados, ele que era o defensor aí das teorias mais fantasiosas em relação à pandemia da Covid-19, levando alguns especialistas que recomendavam a ozonioterapia retal para tratar a Covid-19. Thaís, o governo Lula indo pelo mesmo caminho do governo Jair Bolsonaro. Você conversou com o Luiz Henrique Mandetta, né? Conta para nós. Pois é, Raquel, eu falei mais cedo com o ministro da Saúde do governo Jair Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, para saber o que ele achava dessa decisão. O que ele me disse? Ele me disse que essa crença, ele chamou esse tratamento de ozonioterapia de crença, ela existe há muitos anos. Ele lembrou, inclusive, que quando ele ainda era deputado e presidia a Comissão de Seguridade Social lá na Câmara dos Deputados em 2012, um grupo ligados a associações que defendem esse tratamento procurou o Mandetta para tentar levar adiante um projeto de lei a respeito do assunto. Ele conseguiu travar, conseguiu evitar que esse processo, esse projeto avançasse na casa, mas ele me disse, Thaís, essa crença existe há muito tempo. Eu vou até pedir desculpa para ler aqui exatamente o que me disse Luiz Henrique Mandetta. Ele comparou, inclusive, o tratamento da ozonioterapia àquela chamada pílula do câncer, não sei se todo mundo lembra. E aí, como o nosso trabalho é sempre em time aqui, Yuri me lembrou que, à época, a então presidente Dilma chegou a sancionar a lei que liberava a chamada pílula do câncer. Isso foi em abril de 2016. E aí, o que disse Mandetta? Diz que o lobby pela aprovação dessa terapia, da ozonioterapia, é muito antigo e que ele diz que hoje que é muito mais fácil aprovar questões desse tipo politicamente do que cientificamente. Porque, à época, quando procuraram ele em 2012, ele sugeriu que essa associação fizesse estudos amplos a respeito do uso dessa terapia, o que acabou não acontecendo. Então, Mandetta critica o fato de que o Brasil tem feito ciência por meio de leis. E aí dá um pouco do que pode vir a acontecer. A gente vai acabar, segundo ele, no mesmo limbo da chamada pílula do câncer. Você tem uma aprovação que pode usar, mas aí fica muito difícil de regulamentar. No fim das contas, o que Lula acaba fazendo? Entendo que ele acabou aprovando por uma pressão política, por um lobby que existe há muito tempo, mas, no fim das contas, ele joga pressão sobre a Anvisa, porque agora há pouco a Anvisa também divulgou uma nota explicando em que casos a ozonioterapia está liberada. Eu vou até abrir aqui no meu celular para não falar nenhuma besteira. Na área odontológica, dentistas podem usar, eles podem fazer o uso disso na cirurgia odontológica e também na estética. Então, há alguns casos que já há autorização para isso. Mas o que a gente deve ver a partir de agora, Raquel? A gente deve ver a Anvisa recebendo uma enxurrada de pedidos para que esse uso também seja feito em outras modalidades da medicina. Então, cria-se um problema que talvez seja difícil de fiscalizar, de controlar. E, mais uma vez, a Tainá quer falar, só para terminar, Tainá. E, mais uma vez, dizendo que sem comprovação científica, né?
Tainá, bem rapidinho, bem que a gente tem entrevista Só para agora. complementar, porque a gente falava da parte da segurança e da ausência de evidências científicas, né, Thaís? E nessa nota da agência, eles são muito claros em dizer isso, né? Que não foram apresentadas evidências científicas e informam que quem quiser fazer esse tipo de utilização, né, regularização dos equipamentos emissores de ozônio, tem que pedir a autorização para a agência com a comprovação de estudos sobre a segurança e a eficácia. É um indicativo, Raquel, de que a Anvisa não pretende facilitar assim, a chegada a esse tipo de tratamento. Coloca um pé atrás, pelo menos aqui nessa nota.